Boa noite, estamos aqui na reunião para definição das tomadas de decisões da empresa Skate House, onde a gente iniciou o processo de decisão de tomada de decisões com a equipe montada por vocês, que é composta por Diego, Jader, Iago, Crislane, Alice e o Alan, que está gravando o vídeo. Logo ele já vai estar aqui para poder posicionar sobre algumas tomadas de decisões cabíveis para a sua função. A nossa função era praticamente administrativa e poder gerar a empresa, fazer com que ela adquirisse grandes vendas, participação no mercado e o objetivo principal, levar a lucratividade para vocês. Porém, algumas coisas saíram fora da curva do que era planejado, de início pelas estratégias que a gente analisou no mercado, implementou e algumas se deslocaram da curva. Passo a palavra inicial aqui sobre as decisões para o nosso amigo Jader. Bom, nosso planejamento estratégico de marketing não aconteceu da forma que esperávamos. Talvez um fator de grande importância para a empresa é o seu market share e infelizmente nós o perdemos no terceiro período de decisões. Nós tentamos recuperar mantendo os preços de forma linear dentro das limitações e restrições do mercado de 20% acima do preço dos concorrentes, que é a nossa política. Porém, o período subsequente era um período sazonal que exigia total capacidade de todos os departamentos, produção, RH, marketing, e infelizmente nós não conseguimos adentrar nesse período da forma e preparo que gostaríamos de estar. Deixo a palavra com o Iago. Tá. A gente cometeu alguns equívocos, por exemplo, na área de produção, fabricação de material, produto acabado, que acabamos que no período 3 os dados foram puxados do período 2. Então, assim, a gente não realizou uma fabricação para gerar uma rentabilidade financeira para a empresa. E isso acarretou numa rentabilidade do ativo acumulado que cada vez mais foi ficando mais deficitária. Então, assim, um dos pontos negativos nossos foi esse equívoco na hora da fabricação e também o estoque. A gente deixou muito estoque de produto, de matéria-prima, né, para a fabricação do produto acabado. Então, acabou que o nosso estoque ficou muito tempo parado, gerando despesa, custo excessivo de armazenagem. Isso tudo foi afetando, né? No final, nos dados aí, acabou que na hora que a gente foi pegar para tentar consertar o erro nosso, né, do período 3, foi meio tarde. Mas a gente tomou algumas decisões aí que, né, a gente vai citar agora através do Crislane, a Alice e o Alan, para tentar, assim, elevancar o grau da empresa novamente. Mas é mais ou menos isso aí que aconteceu. Uma das nossas estratégias foi exatamente eliminar o nosso estoque, que estava muito cheio. Uma das estratégias foi tentar fazer a venda empurrada, né, no intuito de eliminar todo o nosso estoque. Quanto mais a gente tentava fazer diminuir preços, a gente trabalhou com a parte de redução de preços abaixo do mercado, justamente para tentar eliminar o nosso estoque. Só que já foi tarde demais, né? Já foi no período 10, onde a gente já não tinha força no mercado para tentar eliminar esse nosso estoque, que acabou gerando toda essa dificuldade com as vendas e esses números que vocês estão acompanhando aí. Passo a palavra para eles. Gente, infelizmente, né, em decorrência dessa falta de produção que a gente teve, próximo a períodos sazonais, né, como foi o caso do período 3, que a gente não se atentou a esse detalhe, né, não produzimos no período 1, no período 2, né, e no período 3 não produzimos mesmo, nós não produzimos o suficiente, nós não construímos um estoque. Então, no período sazonal, a gente perdeu muito. E aí, isso fez com que a empresa adquirisse empréstimos especiais, né, de milhões, que a gente não conseguiu cobrir, né,
nossas vendas e a demanda também não era suficiente para a gente cobrir esse déficit. Então, quanto mais passava os períodos, mais empréstimo a gente tinha que adquirir. E não apenas o empréstimo especial. A gente também, né, tentou fazer antecipação, porque a gente dividia os pagamentos, né, dividia para os fornecedores também. E a gente também tentava adquirir empréstimo de capital de giro, mas não foi efetivo, porque estava muito alto as nossas saídas e as nossas entradas estavam insuficientes. Então acabou que o nosso procedimento ficou negativo, né? Nosso balanço ficou negativo. E pegando o gancho aqui da Alice sobre gestão financeira, o principal pontapé estratégico que a gente teve foi estar visando o período sazonal, que é onde estaria tendo uma demanda muito grande. Então a nossa principal preocupação é de chegar nesse período sazonal com o produto acabado já para ter uma agressividade no mercado. Então a gente ia estar oferecendo uma demanda para o mercado, uma previsão de demanda no caso, e com certeza conseguiríamos atender. Porém, as despesas não foram muito bem calculadas, o custo variável do produto, as despesas e custo fixos foram alavancando demais, as vendas nos períodos anteriores a esse período sazonal foram baixas. Então foi deficitando ainda mais essa questão financeira, onde a gente começou a fazer antecipação de recebíveis, até empréstimo, né? A gente chegou a fazer também para tentar suprir esse déficit do fluxo de caixa. O Alan ele vai conseguir dar um posicionamento também sobre algumas estratégias tomadas, algumas decisões? Pessoal, infelizmente todos estão falando aqui. A gente começou bem, né? A gente foi a segunda melhor empresa depois do primeiro período, só que após o terceiro período, que foi um período em que as decisões do segundo foram repetidas erroneamente, elas tiveram um impacto e a gente não conseguiu segurar depois. Como vocês podem perceber no gráfico aqui atrás do Jader, a linha vermelha é a linha da propaganda. Então, quanto mais a gente foi investir em propaganda, não surtou efeito pelo fato da gente não estar produzindo. Só que quando nós começamos a produzir, as nossas vendas começaram a crescer, tá? Então, com as vendas crescendo, que é essa linha que está cheia de pontinhos que é roxa, as nossas vendas começaram a crescer e, logicamente, a gente começou a dar prazos maiores para os nossos clientes, né? E com isso a gente começou a recuperar. Só que como nós vamos mostrar agora no gráfico da nossa entrada e saída, como vocês podem ver, sempre a nossa entrada está sendo igual ou bem semelhante à nossa saída. A gente não consegue gerar receita, não consegue ter liquidez para poder, além de pagar os empréstimos, fazer novos investimentos sem ser necessário um novo empréstimo ou algo do tipo. A gente teve alguns problemas com contratação de funcionário, né, pelo fato de estar tendo greve e sindicato e não ter sido atentado a esse fato, né, mas embora aconteceu, a gente deu aquela começada de recuperação, só que muitos empréstimos, então o fluxo de caixa, a alta das vendas não conseguiu superar esse montante de empréstimos que nós fizemos. E dentro do contexto também a gente tentou vender as bancadas, né, que houve um período aí que a gente teve que fazer as demissões. Então, quando a gente realizou as demissões, a gente acabou vendendo as bancadas justamente no intuito de recuperar o dinheiro para o caixa, mas o nosso volume de empréstimos era muito mais alto do que isso, que acabou não sendo vantajoso para nós. Como o tempo ficou tempo ocioso, acabou o estoque alto, a demanda não estava da forma que a gente pretendia, infelizmente a gente chegou nesse resultado aí não muito agradável para vocês. Então, bom, a gente chegou num consenso aqui que a gente não quer de forma alguma desvincular a nossa atitude, porque realmente a empresa chegou numa situação ruim, tanto que é o
o último colocado aí das 7 empresas principais no mercado nacional, também que tem a questão da exportação. Não foi um resultado bom, mas a gente tem chance de reverter esse quadro, se vocês nos derem mais uma oportunidade de estar desempenhando o nosso trabalho, mostrando o nosso trabalho. Realmente faltou empenho, faltou dedicação em alguns momentos, talvez um estudo de segmento, de negócio mais aprofundado, né, na demografia de todas as regiões. A gente perdeu um pouco o foco, são 7 regiões, 7 empresas, então perdemos bastante o foco. A gente estava mais preocupado com as decisões internas e não fizemos tanta análise externas. A gente não analisou muito o preço que estava sendo praticado pelos concorrentes. O intuito principal era estar focado no período sazonal, que era a estratégia principal que a gente resolveu tomar mesmo, mas foi chegando no ponto que a despesa foi elevando demais, fazendo com que a rentabilidade diminuísse, não alcançasse o esperado por vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que o Jader vai dar um parecer final. Não, gente, acabou. Esse acabou de hoje, acabou. Você terminando a fala do Diego.